E vamos lá, né? Porque hoje você vai entender se o vitiligo ele não é um problema. Ele está muito mais aqui para te ajudar. Essa é a grande virada que eu quero mostrar para vocês no dia de hoje, que não é sobre o vitiligo ser um problema na sua vida, mas a importância que ele tem para você. Porque eu preciso te falar que está aqui para te proteger, por mais que isso pareça contra-intuitivo, por mais que pareça estranho para você. E quando eu comecei a estudar sobre isso, e quando eu comecei a entender mais sobre isso, eu também no início tive resistência, porque eu sempre detestei o vitiligo. Eu achava que ele estava acabando com a minha vida, até que eu comecei a ampliar o meu olhar, e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer isso na vida de vocês. Por quê? Porque enquanto a gente não olhar para o vitiligo com esse olhar de mensageiro, de entender o que ele está mostrando para a gente, sabe o que acontece? As manchas crescem. E quem é que acaba sofrendo com isso? Eu, você. Então, bora olhar para isso, porque a gente merece o quê? Ser feliz. E tudo isso que eu vou trazer para vocês está baseado em terapias integrativas que trazem exatamente a relação de como que acontece na sua mente, como os conflitos que você vivencia aqui, eles são refletidos no seu corpo. E o nosso encontro de hoje é para isso. E já aproveita, vai me dizendo, enquanto eu vou aproveitar para me apresentar, de onde você é, há quanto tempo você tem vitiligo, porque aqui eu já vou entendendo o quanto você já convive com isso. E aí eu vou ajustando a minha fala ainda mais para você que está aqui comigo agora. E enquanto vai chegando mais pessoas aqui, eu vou aproveitar para me apresentar, porque eu sou Iane, eu sou enfermeira, sou hipnoterapeuta Omni e ajudo mulheres com vitiligo a controlar e até diminuir as suas manchas, tratando o quê? As suas feridas emocionais. Tratando a causa raiz do vitiligo, olhando para aquele lugar que está aí escondido, guardando a utilidade ou o benefício que o vitiligo tem na sua vida e que você talvez nem perceba, porque ninguém nunca te falou sobre isso nunca ficou claro para você, e simplesmente você está agindo com a sua mente consciente, esquecendo que, ou mesmo sem saber que 95% de você é subconsciente, você não tem controle e age de acordo com as suas emoções. Então, hoje você vai entender o poder que está aí dentro de você e que a gente precisa estar mobilizando a seu favor. Ah, Márcia Patrícia de São Paulo. Eu sempre vou em São Paulo, apesar que esse ano até que eu ainda nem fui esse ano, mas normalmente, desde que eu me tornei hipnoterapeuta, São Paulo acabou que virou meu ponto de referência, porque inclusive eu formei numa escola aí. Então, eu fiz o MBA aí, então eu sempre ia a São Paulo, tenho bons amigos. E aí a Patrícia tem vitiligo há pouco tempo. Começou as manchas há pouco tempo, tem uns 4 meses mais ou menos. Aí começou a aparecer umas manchas brancas no meu corpo. Ótimo, que aí a gente... Ótimo no sentido de que, vamos olhar para isso mais perto, porque as sensações estão presentes no seu corpo. Porque tem gente que tem vitiligo há 10, 20, 30, 40 anos. Então, às vezes, não lembra de lá do iniciozinho como é que era. Como você tem 4 meses, talvez isso esteja aí na memória. Então, vamos lá. Uma ótima noite, Érica. Seja muito bem-vinda. Então, o que acontece? Quando a gente está falando... Só um minutinho para eu opinar isso daqui. Olá, Adélia, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Então, bora lá. Quando a gente está falando de vitiligo, muitas vezes a gente pensa, é uma doença. Inclusive, ontem eu estava conversando com a dermatologista, que ela começou a me seguir, e ela também tem vitiligo. E aí ela falou, Iane, eu não digo para os meus pacientes que vitiligo é uma doença.
eu digo que é um problema. E eu até perguntei para ela por que ela dizia que era um problema. Ela falou, não, por causa do peso. E aqui eu vou ser sincera para vocês, assim como eu fui com ela. Eu falei, eu entendo que é um peso. E talvez para ela, que está começando com o paciente ali, é a primeira vez que ela vai dar informação, talvez seja menos doloroso para ele entender o vitiligo como um problema. Mas para quem está aqui comigo e está com vitiligo, mesmo a Patrícia, que só tem 4 meses, eu sei que o vitiligo tem um peso emocional grande. E não dá para a gente fingir que o vitiligo é só uma condição. Porque o vitiligo é uma doença e ele dói não é porque ele causa as manchas na pele. O que causa mais dor em quem tem vitiligo são as feridas emocionais que estão por trás dessas manchas, porque essas manchas têm um significado. E normalmente são significados relacionados à separação, a abandono, a luto, a perdas. Você simplesmente não se sente mais pertencente. E é exatamente essa falta de pertencimento que faz as manchas aparecerem. Só que a gente foca o quê? Como a gente olha para a pele da gente, vê a pele diferente, fala, eu não aguento mais as manchas. Mas não é elas que doem, é o significado que elas têm para a gente. Porque eu vou dizer para vocês, se fossem as manchas que doessem, eu não estaria aqui hoje. Porque eu tenho vitiligo há 31 anos. Eu só vim assumir que o vitiligo doía em mim quando eu tinha 40 anos, ou seja, foram 25 anos sem nem dizer que o vitiligo doía. Eu fingia que não doía. Mas por que eu fingia que não doía? Porque eu não queria olhar para aquelas coisas que estavam dentro de mim, que eu criei uma armadura para segurar tudo. Então, eu ficava ali protegida do que eu sentia. E o que é que isso fazia com que eu me comportasse? Então, eu era aquela mulher dura, fria, que era toda metódica. E o que é que acontece? Essa mulher não se permitia fazer nada, não se permitia deixar ninguém aproximar, era repleta de explosões de raiva, então qualquer coisa que me tirava do sério eu explodia do nada. Mas era a forma que a minha mente achou de me proteger. E é isso que talvez esteja acontecendo com vocês. Vocês estão se resguardando. Só que se resguardar não vai trazer para vocês os resultados. É por isso que muitas vezes você está fazendo o tratamento para a pele, o tratamento funciona por um tempo, aí acontece qualquer problema em casa, teve algum problema no trabalho, o que acontece? As manchas crescem. E aí você fala, mas eu estou fazendo o mesmo tratamento, está tudo igual. Não está tudo igual, dentro de você algo mudou. Então não adianta cuidar da pele sem cuidar da mente. Quer acelerar resultados? Cuida da pele e da mente. Tem que ser associado. E aqui as meninas falando, a verdade é isso mesmo. E a Adélia falou que tem vitiligo, acho que há 42 anos. Então, assim, e Cristina tem vitiligo há quantos anos? Cristina está aqui já na sala comigo. Boa noite. Uma ótima noite. Faz 21 anos. Você está sem som. Ah. Só é clicar no microfone que tem aí. Deu certo agora? Tô me ouvindo? Consegui. Fale aí que eu acho. Agora eu ouvi. Faz 21 anos. A Cristina também já tem vitiligo há mais tempo. E assim, quem tem vitiligo há mais tempo já percebeu que tem épocas que ele para, tem épocas que ele cresce. Ele vai agindo do jeito que ele quer. Só que esse agindo do jeito que ele quer, ele fazia isso enquanto a gente não tinha esse conhecimento. Agora a gente já tem. Então agora vocês vão precisar ficar mais atentas ao que faz ele crescer, ao que faz ele estabilizar. Por quê? Esses são os pontos de gatilho. Verdade. Por quê? São os pontos de gatilho.
gente, os pontos de gatilhos, o que é um gatilho para uma doença que tem o fundo emocional? É a emoção que fez ela começar. E essa emoção está aqui exatamente, aqui na mente. Quando você começa a ficar atenta a isso, você começa o seu processo de cura. E eu falo de cura em que sentido? Em você controlar, em você diminuir as manchas. Porque se você fica bem, se você cuida da sua saúde emocional, você cuida da sua saúde física, você cuida da sua alimentação, você cuida do seu espírito, o que é que vai acontecer com as manchas, gente? Vai melhorando. Vai melhorando, porque exatamente você não tem um estímulo de um gatilho para dizer, eu preciso explodir. Justamente. Eu descobri na adolescência, né? Sim. Na verdade, foi minha mãe, como eu disse a você. Eu começou nas partes íntimas, eu gosto sempre de estar à vontade. Eu adormeci cedo nesse dia, ela foi me curiar, né? Não sei o que ela foi ver debaixo da minha saia. Aí chamou a minha tia, que é técnica de enfermagem, aposentada, se aperreou, vim para Januário, fiz a biópsia e deu vitiligo. Só que aí o médico disse que não sabia a causa, poderia ser alguém do passado, enfim, né? Passou uma Sim. pomada pequenininha, R$ 100. Aí minha mãe aperreou. Cuida, eu disse, eu não vou cuidar, que isso aqui não é nada demais, você não pega. E olhe que eu nem fui atrás de descobrir, de estudar o que era vitiligo. Menina, vai cuidar. Eu comecei nas minhas mãos, tá aqui. Hoje em dia, minhas mãos estão limpas. Ela viu a foto quando eu Sim. tinha, né? Tá aqui, ó, todas as duas. Das duas. E a Isso. outra pessoa que começou há mais tempo olhou para mim e disse: O que é que tu tá fazendo? Eu digo: Nada. As pernas dela cheias de mancha, o corpo. Eu disse: Olha como é que eu tô. Eu disse: Mulher, a gente tem que deixar a vida levar. E aí, gente, eu não sei se vocês ouviram quem está no grupo Viver Bem com Vitiligo, já aproveita e entra na sala. Mas, por exemplo, aqui o que a Cristina trouxe, que à medida que ela não se preocupou com vitiligo, entrou no clima, deixa a vida levar, as manchas sumiram. É por isso que eu tenho dito para vocês, a pior coisa que você pode fazer para controlar o vitiligo é se esconder. E é a primeira coisa que você faz quando uma mancha aparece. E eu tô falando isso porque eu também já fiz muito, tá? Eu me escondia, eu chorava, eu ficava lá péssima um mês, porque apareceu uma mancha nova, até que eu voltava ao normal. E aí, passava um tempo, as manchas desapareciam de novo. Por quê? A gente precisa entender que esse processo de controlar o vitiligo, do mesmo jeito que para crescer ele não cresce, a gente não fechou o olho e abriu, o corpo está todo branco, para ele diminuir também não vai ser assim. A gente vai precisar mudar primeiro a gente por dentro. E o Se que é mudar aceitar. por dentro é esse aceitar, porque o aceitar vai te permitir o quê? Viver. Aí o médico riu porque disse assim: Olha, eu vou passar um, acho que era mama canela, tem que levar só. Eu disse: Doutor, eu não tenho como levar só, não. Eu vou ficar como com as pernas para cima, que era mais nas partes íntimas. Não sinto muito, porque ó, do meu lado é vizinho de um lado, vizinho de outro. Então, eu não tenho o que fazer, não. Eu não vou enlouquecer por conta disso, não. Ai. Aí, minha mãe sempre, menina, eu digo: Eu não vou, mãe, Deus vai me curar. E vai fazer 6 anos que ela faleceu e as manchas já tinham diminuído. Aí ela olhava assim para minha irmã como se dissesse: O que está acontecendo? Aí eu fui trabalhar na casa de uma enfermeira, ela disse: Cristina, minha tia também tem. Só que na época que eu fui trabalhar lá, ainda eu tinha nos dedos. Sim. Aí eu disse: O que é que ela faz? Eu disse: Não, isso aí aumenta porque você fuma, porque você bebe, você tem uma vida muito agitada e se contribui também. Eu digo: Aí, é? Eu digo: Oxe, pois para beber eu não bebo, fumar eu também não fumo, então tá difícil. Essa era a coisa que eu vou me esquentar com isso, é? Eu esquento minha barriga no fogão, é comendo e vivendo. Só que a gente nota da maneira que as pessoas olham. Hoje em dia, não. Eu digo que está mais aberto, a gente vê mais pessoas, que antigamente de 10 grupos, acho que 2 tinham vitiligo, assim, numa cidade pequena, o povo olha você de mau jeito, olha um olhar torto, como se quer perguntar ou não, né? Aí você fica Sim. meio constrangido, mas eu nunca deixei de ir para nenhum canto. Participava de tudo, embora que a mancha se destacasse mais do que eu nos dedos, quem olhasse para minha mão. Mas aí é que tá, gente, tá vendo? Ela começou a fazer isso que é vivendo. Por que, que eu comecei a falar e ainda com vitiligo? Porque eu falei, se eu esperar ficar boa para falar, eu não vou ficar boa. Por Vai não. quê? Porque eu não estou fazendo o que eu quero. E
aí tem gente que, por exemplo, fala, mas inclusive eu fiz até um vídeo sobre isso, que uma pessoa me perguntou, mas Iane, se você ajuda mulheres a fazer isso, por que você tem vitiligo? Eu falei, porque eu estou na minha jornada. Eu tenho vitiligo hoje, daqui a 10 anos eu não vou ter mais. Justamente. Agora eu preciso o quê? Começar. E é assim com vocês. É preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo é com desconforto. Porque vocês acham que quando eu abri minha câmera a primeira vez, tratar aqui foi fácil? Não. Hoje, por exemplo, às vezes eu quero procurar fotos do período que eu estava fazendo o tratamento e que eu já usava as técnicas de mentalização, que eu nem sabia, porque a clínica usava, e eu seguia a recomendação do médico, da enfermeira, mas ninguém tinha me dito que era hipnose, que era PNL, eu não sabia o nome, eu só usava, eles falavam para eu fazer, eu fazia. E aí, quando eu procuro as fotos daquela época, eu praticamente não tenho, porque eu não tirava. Com vergonha. Com vergonha. Então, só que, à medida que eu fui tratando, e olhe que na época, tem foto que eu estou publicando e depois vocês vão ver, é que normalmente eu estava maquiada, porque naquela época eles tratavam superficialmente. Então, já me ajudava no processo de repigmentação da pele. Mas a minha autoestima, a forma de eu me ver, por mais que a pele estivesse se recuperando, ainda não tinha se transformado. Por quê? Porque eu não tinha cuidado de uma forma mais profunda. Eu não tinha ficado atenta que eu precisava era viver. Que eu precisava era deixar de me preocupar com a opinião dos outros. É verdade. Inclusive, quando começou nas minhas mãos, aí o pessoal disse, lá no Onofre Lopes, que é um hospital de referência aqui, tem tratamento lá, tem queimagem, o pessoal faz queimagem. Eu disse, o quê? Tu acha que eu vou perder tempo? Estão no hospital por conta disso? Aí fui morar em outra cidade, em Parnamirim, conheci um farmacêutico, o rosto dele todo pintado. Você tem? Eu disse, tenho. Mas isso é bem pouquinho. Eu digo, o senhor. Eu disse, olha, eu faço tratamento, não vou mentir, lá no Onofre Lopes, mas até a máquina estava quebrada nesse período. Mas eu não vejo melhora, não. Eu sou farmacêutico, eu compro a pomada por comprar. Eu digo, eu nem compro. O senhor está perdendo seu tempo. Não adianta não, porque aqui isso é um paliativo. Tratamento só lá em Cuba. Eu digo, pois está difícil. Que nem em Cuba eu não vou, e muito menos lá no Onofre. E assim, eu fui casada há 10 anos com o meu primeiro marido. Aí, a minha história é meio complicadinha. Eu deixei meu atual marido para namorar outra pessoa. Quando eu terminei o relacionamento, que tive um filho, a melhor coisa que teve foi meu filho. Acho que foi que curou meu emocional de tudo, foi eu ser mãe. Que mudou... Fiquem atentos à história dela, tá? Mudou completamente. Aí, depois de 1 ano e meio de separado, voltei a conversar com meu ex-namorado de 10 anos atrás, 11 anos. Aí ele foi e falou, olha, eu tenho vitiligo, não sei o que. Eu disse, tu tem? Eu via ele, mas não prestava atenção. Tem, só que ele andava se escondendo. Aí ele usando o caso para ir trabalhar, eu disse, por que tu se esconde? Eu disse, menino, isso não é coisa do outro mundo, não. E tu foi o que eu digo, eu não fiz nada. Só que quando eu estava em casa, que a gente comia, ele disse, vixe, eu estou notando, porque eu comecei a usar açafrão, eu fui mudando, mas para temperos naturais, que eu sempre gostei. Aí ele disse, eu estou notando que minhas manchas estão melhorando. Eu digo, é porque você está trabalhando no seu emocional, você tem que deixar a vida de levar e não ficar estressada à toa, pensando no que os outros vão pensar. E olhe que ele é o roxo, eu mostrei a foto, você viu as mãos, as pernas dele, o corpo está ficando... Diga, tu vai ficar todo branco, pior do que Michael Jackson daqui a pouco, viu? Sim, trabalha teu emocional, se aceita. E gente... o que a Cristina está falando é extremamente importante, porque eu sei que muitas vezes a gente fala, mas como é que eu me aceito? O se aceitar vai ser da noite para o dia, não. Mas você vai precisar fazer o esforço. Foi o que eu disse começar a dar um passo por vez. É começar a olhar para você com carinho. E se eu te falar que todo mundo vai olhar para você e te dar parabéns e falar, poxa, eu te entendo, é mentira. Mas tem gente que vai e te acha bonita, porque tem gente que vem elogiar. Aí eu estava conversando ontem, por exemplo, a filha de uma senhora, a filha dela tem vitiligo, a filha dela está com 9 aninhos. Ela falou, mas eu acho feio.
Eu falei, tem gente que acha. Eu também já achei. Hoje eu acho bonito. Se eu falar que eu acho feio hoje, eu tô mentindo. Mas já achei muito feio. E aí, qual é a grande questão? Quando eu falei com ela, eu falei, tem gente hoje que para na rua para dizer que é bonito. Aí ela falou, mas é mentira. Eu falei, não, porque é criança. Uma criança não tinha por que mentir para mim. Porque quando é um adulto, um homem, você pode dizer, não, tá querendo algum charme, alguma coisa, mas não, é uma criança, um adolescente, que fala, eu queria ser assim. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que o filho, ela tem vitiligo, aí o filho dela tem 14, 15 anos, e ela fica sem querer sair, agora que ela já tá saindo mais, que ela tá nessa jornada de autoaceitação, aí ela fala, mãe, mas eu acho tão lindo que você igual a senhora. Ela fala, meu filho, pelo amor de Deus, você não sabe o que está falando. Mas por quê? Porque o problema, a dor, o que está causando não é a mancha, mas é o que aquela mancha significou para ela. E enquanto ela não olhou para isso e tratou, e começou a ver que apenas uma trabalhar isso, as manchas ficaram ali. É verdade. Eu sempre fui assim, eu nunca fui de botar muita coisa na cabeça, mas na minha adolescência, se eu tivesse colocado, eu acho que eu estava pior do que Michael Jackson, toda branca mesmo, rapidinho. Sim. Mas eu vou me aceitar, que isso não é coisa do outro mundo, eu só dizer para minha mãe, mãe, isso não pega, isso não é uma doença contagiosa, pare com isso, a senhora é pior do que eu, nem eu que estou com as manchas, eu não estou preocupada. Lógico, não foi fácil no início para me relacionar com meu namorado, não foi. Aí eu contei para ele, eu vi qual era a reação dele, se ele ia me rejeitar ou não, né? Sim. Mas aí ele aceitou de boa. Diga, então pronto. Quem tá comigo tá nem aí, só a mãe que ficava com medo que as pessoas, porque na minha cidade era o quê? Está no torno de 13 mil habitantes. É É uma cidade pequena, pequenininha. então ninguém via. Então só eu com essas manchas novas. O pessoal ia pensar, é um câncer, é uma outra doença, sei lá o que, que o povo imagina, né? Mas é o que eu digo a todo mundo, a gente tem, mas a gente não tem que se esconder. É. Aí quando descobriram que eu fiz a biópsia, meu primo apareceu aqui na orelha. Ele, acho que ele tinha uns 9 anos na época, 8 para 9, ou menos. Ai, pegue pomada, pegue só. Ele disse, eu não vou fazer mais não. Eu digo, homem, não faça não, isso aí o tempo cura. Se você tiver de voltar normal, Deus sabe todas as coisas. Se eu vou estar gastando com isso, estar levando o sol que não vejo resultado. E aí é que tal? É a questão do. Por exemplo, e aí eu entendo perfeitamente que você fala isso. Assim, tem gente que eu vejo falando, você tem que se aceitar e não tratar. Você tem um monte de opinião. Eu, particularmente, sou da opinião que você faz o que você quiser. Quer tratar, trate. Não quer tratar, não trate. Eu, na minha jornada, usei de tudo. Enquanto eu via resultado, eu me empolgava para usar. Quando o resultado parava, eu deixava. Então, era assim, de tempos em tempos. Hoje, depois que eu entendi isso, depois que eu entendi a influência da minha mente sobre, depois que eu entendi o poder que tem aqui dentro de mim, aí eu falei, não, agora eu não quero mais. Eu agora vou deixar acontecer o que tiver que acontecer. E aí, o que é que eu faço hoje? Só cuido da minha mente. Justamente. É o que eu digo, o autocuidado da gente não é totalmente, é a nossa mente. Sim. Porque se a nossa mente não estiver bem, nada está bem. Nada tá bem. Nada está bem. E esse nada não é só a pele. É tudo. É tudo. É a ansiedade que você não percebe, é a depressão, é a insônia, é o medo de sair da rua, enfim. Aí a Você pessoa vive fica com com medo de várias se questões. machucar, né? Porque ao se machucar, dependendo, já fica aquela cicatriz, aí já vai aumentando, já vem outra mancha, né, para somar com Sim. você. Só que eu nunca tive, eu sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa que nunca tive medo de muitas coisas, não, de encarar a vida. Nunca botei muita coisa na minha cabeça, não. A Fé em melhor Deus coisa que você fez. foi. Fé em Deus e assim vai. Mas eu digo, quem quer se cuidar, se vê que o tratamento é bom, eu apoio também do mesmo jeito, fazendo os dois. Porque não adianta você saltar em pomada, em remédio. Inclusive na Unicate, quando eu pegava a medicação, eu via a mesma medicação sendo em comprimido e o que o médico passava em pomada. Aí eu perguntei à moça, eu não posso receber não, que eu tenho? Ela disse, não, isso aqui é para quem faz transplante de pele. Eu digo, oxe, e a mancha, o mesmo jeito, a diferença é só porque um era em comprimido e outro era em pomada.
Ela falou desse jeito. Aí eu fui pesquisar, digo, não, vou lá perder meu tempo com isso, homem. E aí você vê que tem várias estratégias, tem várias situações acontecendo, e, gente, o poder tá lá. Aqui a Erika falou, eu já peguei muito sol. E, por exemplo, eu também, e eu ainda pego, tá? Porque eu gosto de sol. Não é nem por causa das manchas, porque eu sempre gostei, mesmo quando não tinha. E eu lembro que, por exemplo, quando eu era mais jovem, que hoje eu não pego tanto sol assim, mas que eu ficava de férias, tipo, 30, 40 dias de férias, e aí a gente ficava na praia. Quando eu voltava, todo mundo achava que o vitiligo estava maior, mas eu sabia que ele estava menor, porque eu chega a ver as pintinhas. Só que como eu ficava mais escura, aí a diferença de cor ficava maior, então chamava mais atenção. Mas eu sabia que não estava. Então eu não me incomodava com o que as pessoas falavam. E eu também não parava de tomar meu banho de sol, de ficar. E porque eu tomava sol, não é porque eu estava no sol, eu estava dentro d'água. Então, eu era meio que uma peixinha. Aí eu passava o dia todo na água, então eu ficava preta mesmo. E aí as manchas ficavam mais salientes. Mas eu que acompanhava, eu via o processo de repigmentação pelas bordas. Mas o que acontece? Enquanto eu não olhei para as minhas questões emocionais, e eu não olhava, eu, diferente de você, que a Cristina falou, eu aceitei e falei, deixa a vida me levar. Sabe o que eu fiz? Não está acontecendo nada. Então, eu fingia que não sofria. Então, quanto mais eu fingia que não sofria, o que é que o vitiligo fazia? Deixa crescer para essa mulher me ver, né? Verdade. Então, ele ia. Quando eu passava por momentos que, tipo, eu mudava de trabalho, aí me animava, fazia coisas diferentes, aí ele estabilizava. Só que eu sou um espírito inquieto, então de vira e mexe eu queria mudar, vira e mexe eu queria fazer algo novo. E toda vez que eu fazia algo novo, o que acontece? Você tem medo. Aí você tem medo, o que o vitiligo faz? Espera aí que eu vou te aquietar. Aí crescia. Só que hoje, por exemplo, ele não tem mais esse poder sobre mim. Por quê? Porque eu entendi como é que ele funciona. Eu entendi qual é o comando que eu preciso dar. Então, por exemplo, tá todo dia na internet era algo que eu pensava em fazer na minha vida em algum momento? Não. Hoje em dia, vocês não sabem qual é o prazer que eu tenho de estar aqui com vocês, compartilhando isso, ouvindo as histórias de vocês, porque eu aprendo com vocês assim como vocês aprendem comigo. Porque aqui é uma troca e está todo mundo aprendendo, porque está todo mundo na mesma jornada. Alguns mais à frente, outros mais atrás, mas está tudo certo. Às vezes até eu duvido mesmo. Eu digo, será que o diagnóstico foi certo mesmo de ter vitiligo? Porque pessoas que começaram muito depois de mim, é no rosto, é nas mãos, nos braços, e eu, sei lá, disse, acho que eu sou privilegiada, Senhor, porque nisso aí. Porque tem menina, um rapaz lá, até porque ele tem os seus 25 anos, mas ele está na fase dele, aqui na parte da boca, nos olhos, nos braços. E eu fico assim, às vezes, olhando, me perguntando se realmente eu tenho. Mas porque a minha é bem escondida. O meu sai mais nas partes íntimas, não é do meu corpo. Eu fico assim olhando, eu digo, digo, então eu já sei que minha vida é mais tranquila do que desse povo. E, por exemplo, quando você fala isso, eu tive um primo que teve vitiligo na infância, dos 7 aos 9 anos. Hoje, ele é mais velho que eu, ele já deve estar com 50 anos. Não tem marca para dizer, ficou uma manchinha ali. Não ficou manchinha, não ficou nada. Igual a sua mão, que repigmentou completamente. Assim foi com ele. Por quê? Porque lá naquela época, do jeito que deu, ele acabou resolvendo esses conflitos internos, essas questões, as coisas aconteceram, gente. Então, o importante por que é importante, então, a gente identificar a causa raiz do vitiligo? Identificar quais são os gatilhos que fazem o vitiligo crescer em a gente, para que a gente possa olhar para isso com cuidado. Porque, normalmente, são situações de, como eu já disse, de separação, são perdas, luto, traumas, que aí, às vezes, a gente passa desapercebido, mas quando você passa por uma situação semelhante, olha ele crescendo de novo. Aqui, a Luciene mesmo falou que
tem vitiligo, aí como cresceu muito, né, virou universal, aí agora ela está fazendo a despigmentação para ficar toda branquinha. Eu também vejo assim que o Ministério da Saúde devia voltar um pouco mais para o caso de vitiligo. Porque agora que a gente vê propaganda, como da Boticário, né, fazendo alguém na novela, alguma coisa aparecendo. Porque antes não via isso. Então as pessoas já tinham medo, para aquele preconceito dela mesma, tá com a mancha, por causa de gente. E você fica assim, sem saber, será que vão me aceitar a sociedade? E eu acho que no que começou as propagandas, as pessoas aparecendo na televisão, aí o mundo foi se abrindo mais um pouco. Mas só não, vitiligo, muita gente fica procurando na mente que doença é essa, o que causa, de onde vem, né? E você falou uma coisa interessante. Primeiro, vou deixar uma pergunta aqui para a Luciene, porque acabou que juntou a escrita dela com o que você falou. Luciene, agora que você está fazendo o processo de despigmentação para ficar toda branquinha, você se sente mais segura para ir na rua? Ou ainda não se sente bem? Por quê? Por que fazer isso? Porque, por exemplo, ainda hoje, em 2025, tem gente que me pergunta se Michael Jackson teve vitiligo mesmo. E, gente, Michael Jackson era um artista pop e que fez muito sucesso e que não parou diante das críticas dos outros. Ele teve uma época, ele não ficou todo branco, então a gente via branco porque usava maquiagem em algumas áreas, ele ainda estava com o corpo manchado, tinha mais branco na fase final, mas tipo, o corpo ainda era manchado. E eu vi uma reportagem dele falando exatamente que dele não, né? A maquiadora dele falando que ele tinha vergonha, inclusive, de se maquiar. Porque era a hora que era alguém vendo ele do jeito que ele estava. Então, perceba que muitas vezes não é sobre, eu tenho uma mancha, eu tô toda branca. Não, porque estar toda branca também traz um desconforto. E aqui a Luciene botou, a gente que tem vitiligo é muito difícil a gente trabalhar. E Luciene, preciso te dizer que tem algum problema aí que isso pode ser de questão que aí você pode entrar na justiça para resolver por conta de discriminação, porque não é para ter problema nenhum. E, sinceramente, eu vim ouvir pessoas com problema para trabalhar por conta de vitiligo há pouco tempo, porque eu nunca tinha visto. Então, aí eu até, inclusive, fui pesquisar pessoas com vitiligo que entraram na justiça, porque, por exemplo, acharam que foram demitidas por conta do vitiligo. E simplesmente a justiça deu ganho de causa e essa pessoa teve que ser readmitida e a empresa ainda pagou uma indenização pelo que fez. Então, aí é questão de você procurar os seus direitos, tá? E aqui, ela falando, eu não me sinto à vontade. Por quê? Porque é exatamente o que eu falei, não é sobre a pele. É porque logo quando a gente se olha, eu sei que a sensação parece que é a mancha, mas não é a mancha que dói. Só é vocês perceberem, gente, quantas pessoas que têm vitiligo hoje e estão se mostrando na internet. Eram pessoas que há um tempo atrás se escondiam, porque eu era uma delas. Eu abri, vocês estão me vendo aqui, mas eu abri meu Instagram em 2022. Meu Instagram era fechado e mesmo fechado não tinha nenhuma foto. Hoje no meu Instagram tem foto de biquíni, tem foto de roupa, tem foto na praia, tem foto eu correndo, tem foto eu descabelada, tem foto eu arrumada, tem foto de tudo que é jeito. É por isso que eu digo, o que falta é campanha para apoiar as pessoas que têm vitiligo e a sociedade ver que não é uma doença do mundo, essas doenças que muitas imaginam, né? Uma coisa normal, um problema de pele, devido a estresse, devido a vários fatores que causam isso.
como a gente vê outras campanhas aí, como a Hanseníase, né? Tem aquela manchinha. Minha mãe pensou que era Hanseníase, porque ela fazia assim. Uma vizinha da gente era agente de saúde na época, disse: Não, mas olha, se fica dormente, não sei o que. Eu disse: Não, fica nada dormente, não, que eu sinto, vai pegar em nada aqui, não, que Não, e isso é importante, só que o que acontece? Como o vitiligo não passa de uma pessoa para outra, pouco se ele não divulgou. leva importância. Hoje, inclusive, tem até uma página do Ministério da Saúde, mas que é muito pouco divulgada. Atualmente, e aí eu não sei se foi porque eu comecei a me movimentar mais nessa direção, eu comecei a perceber, por exemplo, nesse mês de junho, que tem o dia 25 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização do Vitiligo, em homenagem exatamente a Michael Jackson, é um mês que acaba que você vê mais pessoas falando sobre vitiligo, você vê o Ministério às vezes lança campanha. Foi o ano passado ou foi retrasado, ele pegou vários modelos com vitiligo e postou, e fez uma campanha. Então, assim, só que o que a gente precisa fazer? Se mostrar. Quanto mais a gente se mostrar, quanto mais a gente falar, a gente vai estar conscientizando as pessoas e, principalmente, a gente vai estar vivendo. E quando a gente estiver vivendo, as manchas vão acabar se controlando, porque, gente, vitiligo tem a ver com você não se sentir pertencente. Quando você se isola, você está dizendo o quê? Eu não sou desse lugar. E aqui, aqui ó, no começo eu tinha vergonha de tirar foto. A Luciene, eu perdi uns 5 empregos, passo em tudo. Quando é na entrevista, quando eles me veem, diz que depois liga para mim até a data de hoje. E aí vale a pena investigar se for isso, porque aí você pode ver como acionar a justiça até para mostrar quais são as dificuldades que você teria por conta do vitiligo, porque o vitiligo não muda nada na sua capacidade, das suas habilidades, né? Deixa eu falar para uma ótima noite, meu querido, um querido amigo aqui, Irapuã, seja muito bem-vindo. Adorei essa saudade da molesta. Bem da minha Bahia. E aí é importante a gente estar olhando para esse lugar, de olhar, identificar qual é a causa raiz do vitiligo, quais são os gatilhos que estão envolvidos nos momentos em que eles crescem, porque é isso que vai te ajudar a controlar e diminuir as manchas. E é exatamente sobre isso que eu venho falando aqui, é sobre isso que eu venho trazendo à tona, e eu sei que eu fico falando de coisas que muitas vezes é difícil, porque se olhar no espelho quando tem vitiligo, eu sei que às vezes dói, só que você vai doer a primeira vez, vai doer a segunda vez, vai doer a terceira vez, na quarta vez já dói menos, na quinta menos ainda, daqui a pouco você tá igual a mim, eu fico aqui ó, na live falando e me vendo e me achando linda. Mas é mesmo. Você tem que quebrar o seu próprio preconceito. Se você tem preconceito, como é que as pessoas vão olhar para você, se você mesmo se esconde? Exatamente. E aí a Cristina falou algo importantíssimo, que é o seu próprio preconceito. O preconceito é seu. Inclusive, muitas vezes, quando a gente está falando do olhar do outro, do julgamento do outro, é um julgamento e um olhar que é muito mais nosso. Porque se a gente deixa de se incomodar com isso, a opinião do outro perde valor. Porque e eu digo para vocês porque eu passei por uma experiência dessa, que eu fiz um vídeo e alguém escreveu assim, um homem escreveu: a homem não gosta de mulher manchada como você. Só que ele falou comigo hoje, esse ano de hoje, eu me olho no espelho e eu sou uma mulher o quê? Manchada. Ele disse alguma mentira? Não. Não. Mas você é manchada, mas você é feliz, você se aceitou. Exatamente. Você botou para fora aquilo que estava preso dentro de você. Aí o que é que eu fiz? Eu respondi para ele, ainda fiz um vídeo sobre isso e tal. Mas em outros tempos, se ele me falasse de manchada, eu acho que eu estava chorando até hoje. Ou não saía mais de casa. Agora, por exemplo, se ele falasse, você é uma verde, eu ia me incomodar?
Não. Então, quando a gente se incomoda, é porque ali tem um fundo de verdade que incomoda a gente. Justamente. Então, mais uma vez, é um lugar para onde a gente precisa olhar. Pode falar, Cristina. Fugindo um pouquinho. Aí meu menino nasceu com os pés todos, para você ver que minha mãe, ela tinha uma mente assim muito tampada para muitas coisas. Meu menino nasceu com o pé torto, com 11 dias colocou gesso. Aí nesse período que ele colocou gesso, era a festa de padroeira. Ele não tinha nem um mês. Eu estava na calçada com ele, a próxima ia passar, ele disse: "Não, me dê ele para cá, vou aqui para dentro." Eu disse: "Vai esconder por quê?" Não, deixa ela aqui. Eu vi o povo cair assim, não olhar nem para frente, era olhando para o lado e querendo entender, né? Por isso que eu digo, é muitas coisas que acontecem. Se a gente deixar outra pessoa, como minha mãe queria guardar meu filho, eu digo, não, senhora, ele vai para todo canto. Ele ia para o shopping, ia para todo canto. O povo ficava assim, ó, olhando, aí se batia. Aí outros perguntavam, o que foi que aconteceu? Quebrou as pernas? Eu digo, não, ele nasceu com os pés tortos. Ah, tá, desculpa. A curiosidade, né? Mas se a gente trancar qualquer pessoa, eu digo, dependendo de qualquer situação que você está vivendo, você se trancar é pior. E se tiver alguém ali que dê apoio, não, não vá, o pessoal vão ficar olhando, não faça isso, o pessoal vão olhar tudo de outro jeito, vão te perguntar, independente de qualquer situação. Eu digo, você imagine se eu tivesse 8, 9 anos, tivesse aparecido das manchas, eu não saía nem de casa, ela com medo do povo me discriminar na rua. E aí, gente, tá vendo o que é sabedoria? Que a sabedoria a gente encontra no livro, mas a gente também encontra na vida. Porque o que Cristina falou, por exemplo, desse isolar, sabe qual é a pior coisa para qualquer tipo de doença? E o que faz a gente muitas vezes sofrer é porque a gente tem o hábito de o quê? A sua dor maior, você conta para quem? Para ninguém. Você vive a dor na solidão. Então, por exemplo, é a situação que aparece a manchinha, você se esconde. É a situação que às vezes aparece um caroço que você não sabe o que é, você esconde. Tudo que você esconde só para você, que vira seu segredo, é onde aparecem as doenças. Por quê? Porque você não compartilha a sua dor. O maior desejo do ser humano. E é isso que o vitiligo está escancarando na cara da gente. E da gente principalmente, porque é isso que ele está mostrando. É que a gente quer estar perto das pessoas. E quanto mais você se esconder das pessoas, quanto mais longe você estiver, pior as manchas vão crescer. E é por isso, inclusive, que, por exemplo, tem algumas mulheres que às vezes me mandam depoimento, falam para mim, ai, Anne, depois que eu comecei a te ouvir, comecei a falar, eu estou me sentindo melhor. Por quê? Porque ela está compartilhando a dor. E o compartilhar, eu não estou sofrendo o que ela está sofrendo, não. Mas o fato dela falar, ela está colocando para fora. É igual a panela de pressão, gente, porque a panela de pressão não explode, porque o ar está saindo. Quando você está guardando tudo, você é a panela de pressão tapada. O que acontece com essa panela? Explode. E explode aonde? No corpo. No caso da gente, como manchas. Tem gente que explode com alergia, tem gente que explode com rinite, com as coisas de cabelo. Meu filho diz tanto estressado, que o que mais estuda lá em casa é ele, estressado. Tá ficando carequinho, novinho, meu rapaz, eu tô novo. Mas é porque quando ele tá estressado e com ansiedade é que cai, sabe? Eu digo, homem, se aceita, não tem mais o que tu fazer aí, não. Só se tu fazer um implante. E aí, sem necessidade, né? Que é jovem, ó. Érica botou aqui. Eu fui a um aniversário de 15 anos com a filha. Encontrei uma conhecida minha. Ela me elogiou tanto que fiquei boba. Disse que meu cabelo estava lindo, que eu estava com um brilho. Eu vi que ela não estava vendo minhas manchas. E, gente, deixa eu contar para vocês. Ó, que em mim é no rosto. Às vezes eu saio. Aí, como é no rosto, para mim, todo mundo que me vê tá vendo vitiligo. Na minha cabeça é assim. Por quê? Porque quando eu olho, é o que eu vejo. Eu canso de falar. Eu falei, porque as manchas. Você tem vitiligo? Cadê? Por quê? Porque as pessoas não se atentam. As manchas, normalmente, principalmente quando você não é negra, as manchas não ficam tão evidentes, porque quanto mais escuro, a diferença chama mais atenção. Mas quando você não é,
não chama tanta atenção. Você passa uma base cor da pele, tipo, eu nem passo base, eu passo o protetor solar, que é da cor. Dá um tonzinho, as pessoas não percebem. As pessoas não estão olhando nem para elas, quanto mais para a gente. Mas a verdade é essa. porque as pessoas não, essa juventude que está começando, muitos agora, não está se escondendo. Então as pessoas Porque estão começando a ver de outra forma. Mas se num lugar pequeno, como eu digo, Itaipu, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, tem 13 mil habitantes. 2 ou 4 tem, se esconde e quando no momento que sai, choca. sim. De fato. E você trouxe uma coisa importante, que eu lembro que eu estava no encontro e alguém falou, Iane, porque assim, vitiligo acontece, gente, em 1% da população. Hoje no Brasil, somos 1 milhão. Aí ela me perguntou, Iane, mas se é 1 milhão, por que a gente não vê todo mundo na rua? Aí eu perguntei para ela, você sai na rua? Porque é a hora que você não sai. Nem todo mundo tem no rosto. E tem gente que tem no rosto e camufla. Você não Maquiagem, vê. maquiagem, outros é camisa de manga comprida, é calça comprida, se escondendo de uma forma ou de outra, né? E aí a gente não vê. Fora que a maioria só sai para fazer o que não tem jeito. Prefere ficar dentro de casa. Então as pessoas não são vistas. E aí você trouxe uma coisa importante, Cristina, e tem a ver com esse mundo moderno, globalizado, que a internet ajudou muito, é que a TV tem ajudado com esses realities, é que você começa a ver mais pessoas com vitiligo, e aí você fala, poxa, eu lembro que, por exemplo, um dia desse eu estava assistindo, um dia desse não, né, já tem um tempo que era Faustão ainda, no Dança dos Famosos, quando eu vi Carlinhos de Jesus com uma mancha de vitiligo na mão. Resultado da época que eu acho que ele perdeu um filho, alguma coisa assim, que depois eu fui procurar para saber. Aí você já vê atores da Globo com manchas. Por quê? Porque o vitiligo, nisso ele é democrático, ele não escolhe se é pobre, se é rico, não. Ele aparece em quem tem que aparecer. E por que ele aparece? Em quem tem uma dor e essa dor se manifesta dessa forma. Recentemente no Big Brother, né? Aquela modelo, ninguém nem via que ela apareceu, a modelo, né? A Também tá. Natália, que inclusive agora está em outro reality. Ela está no De Férias com Ex, que inclusive está passando. Eu não sou muito decorar nome de ator, de atriz, não, assim, eu só assisto rapidamente, que eu vejo os flashbacks. Mas aí é bom, por exemplo, quando ela apareceu, quando você vai olhar, começou a se falar mais de vitiligo. Então, assim, perceba, se a gente começa a estar falando, se a gente começa a estar se mostrando, se a gente começa a estar se curando, e se curando é de dentro para fora, não espere as manchas melhorarem para você melhorar como você se sente dentro. Porque, por exemplo, a própria. Deixa eu pegar aqui o nome dela, acho que foi Thelma, que disse, por exemplo, que tem dificuldade de trabalhar, de achar emprego. Mas essa dificuldade de achar emprego também, Thelma, tem a ver com a forma como você se comporta. Será que na hora que você chega na entrevista, você não chega toda encolhida com vergonha de você? E aí a gente sabe que, por exemplo, você vai para um cargo para ser vendedora. Você toda encolhida com vergonha, você vai conseguir ser uma boa vendedora? Não. Então é muito também da gente se responsabilizar pelos comportamentos que a gente tem. E é por isso que, para controlar o vitiligo, a gente vai começar a mudar de dentro. Você pode até, como eu vejo a maioria das pessoas, esse é o erro mais comum, trata a pele, trata a pele. Mas vai fazer como aconteceu comigo. Trata a pele, funciona por um tempo, depois para. Porque o primeiro estresse que acontece, a primeira sensação de separação, de abandono que vem, o que acontece? Aumenta a mancha. A que tinha repigmentado e aparência ainda nova. Justamente, eu pensei quando eu perdi a minha mãe, que vai fazer 6 anos, eu digo, pronto, agora vai espalhar assim, bum! Igual uma bomba vai explodir, que o povo vai dizer assim, menina, tu tinha do dia para noite, foi dormir de uma cor e acordasse do outro, mas graças a Deus não mexeu não, na minha parte não, só aumentou mais um pouco nas partes íntimas. Isso é
prestei atenção que eu fui olhar curiosa, fiz o curso de enfermagem, aí a professora fazia, olha, a gente tem que se olhar, a gente tem que se agachar, a gente tem que se conhecer e tal. Aí eu digo, Sim. é isso, né? Aí fui fazer, eu digo, vala, vixe, aí tá aumentando, ó. É desse jeito. Mas aí, por exemplo, isso já mostra que, mesmo esse aumentando, como foi pouco, significa que tem alguma coisa que você ainda não tratou, mas que não está te impedindo de viver. Daqui, ó, nas minhas pernas, ó, minhas lindas pernas, não tem, ó. Só vou Aí, mostrar a barriga que eu tô de vestido. Eu não tenho, eu fico assim, é por isso que eu digo que às vezes eu me pergunto se realmente era vitiligo, porque eu não fiz nenhum tratamento, não fiz nada. E graças a Deus, não tá, que eu achei que na morte da minha mãe ia aumentar em alguma coisa, que mexeu muito com o emocional, não entrei em depressão por conta que eu tinha um filho e ela tinha deixado, nós somos 5, eu é a mais velha, então tinha deixado uma de 13 anos. Eu digo, ai meu Deus, e agora? Com um filho de 2 anos e meio. Então, assim, eu pensei que a gente fica sem chão, que ela era meu porto seguro. Mas aí, graças a Deus, de boa, digo, agora vai ser no rosto. Não podia ver uma espinha que mexer. Digo, não, vai ficar uma mancha. Digo, que ficar, que ficou. Não vou estar nisso, não. mas aí você tinha um motivo para seguir bem o seu filho. É, E aí ele te deu a força que precisava. E, verdade. e aí, gente, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que a Cristina me ajudou muito nessa jornada aqui hoje, com o exemplo dela, de, por exemplo, de como ela, mesmo sem estar fazendo tratamento, mesmo sem estar com técnicas específicas, foi aprendendo no dia a dia que ela precisava só o quê? Viver. Só precisava ser feliz do jeito que ela estava. E eu sei que parece contraintuitivo, e eu sei que nem todo mundo tem esse dom que ela teve de se controlar, porque eu vou te dizer que eu não tive. Mas eu aprendi. E é exatamente isso que eu venho ensinando, é exatamente sobre isso que eu venho falando. É sobre esse olhar para você sem o peso. Porque isso é uma construção. E olha que quando eu comecei a fazer isso comigo, eu estava aprendendo com gente que eu olhava e não tinha mancha, não, tá? Eram pessoas que eu me identificava com as questões, mas tipo, não tinha nenhum problema. Eu falava, não, mas isso mexe, eu vou olhar para isso. E assim eu fui aprendendo. Então, na minha jornada, eu fui olhando. Teve coisas que eu fiz e que me ajudou, teve coisas que eu fiz e falei, isso é bobagem. Para mim, Pronto. pelo menos para mim, não funcionou. Eu olhando recentemente o Instagram, só que às vezes eu abro a matéria para ler, às vezes eu não abro. Tinha um top assim que dizia que o cara convivia com vitiligo há mais de 20 anos. Após a separação, o cara ficou curado. Aí eu disse, isso é uma piada. Eu cá comigo, né? Sim. Até então, conheci você no Instagram, que eu fui vendo algumas coisas que foi mudando de opinião, mas na minha mente, como é que o cara há 20 anos tinha vitiligo? Após a separação da mulher, o cara ficou bonzinho. E aí eu vou te dizer, esse caso eu até fui atrás de estudar, e, por exemplo, esse caso em particular, porque passou na TV, repercutiu bastante. E como médico que acompanhou, foi um médico respeitado, que as pessoas conhecem até da clínica do vitiligo. Assim, eu vejo pessoas que são envolvidas, que são sérias, falando, ele não foi meu médico, mas, tipo, como eu vi pessoas que são sérias, tipo, fazem live com ele, prestam atenção nele, então eu falei, não vai ter ninguém que vai estar inventando. E aí eu fui atrás, e foi uma das coisas que me fez entender o funcionamento do vitiligo. Por quê? A gente fala de separação. Aí me perguntaram, Iane, mas quando ele separou, que ele ficou bom. Aí eu falei, quantas vezes a gente está vivendo um relacionamento que é tóxico? Quando separa, é melhor ou pior? Melhora, né? É por isso que eu digo, eu tive 2 traumas assim, né? Que foi a perca da minha mãe, e com 1 ano, o meu marido olhou para mim e disse, eu não lhe amo, eu estou infeliz, pronto. Então, se eu não tivesse muita fé em Deus e na Senhora, acho que eu tava, é como eu disse a você, eu passei por 2 traumas, né? Sim. Que era o meu porto seguro, depois da minha mãe, e no fim o cara disse isso. Eu fiquei assim, poxa, fiquei me perguntando, sabe? Sim. Mas, sei lá, eu acho que E assim,
sabe aquela história que tem males que vem para bem? Porque às vezes é melhor você receber uma dessa, assim, mais direta, do que, por exemplo, você tá com alguém que está te traindo, que está te abandonando, que está te deixando de lado e você vai sofrendo aos poucos. Por isso que eu digo que acho que não foi do meu emocional, vitiligo. Eu vou descobrir de que foi. Porque se fosse no que eu tinha passado por 2 traumas, eu era para estar com mancha. Mas a questão é, se você passou por esses traumas bem, e aí você trouxe uma questão importante, que aí eu vou até falar o seu caso e falar o caso da reportagem. O que acontece? Não é passar pelo trauma. Quando você passa pelo trauma e fala dele e vê o trauma, você passa por ele. A grande questão que acontece com quem tem vitiligo, e aqui, digam se para vocês faz sentido, é quando você passa por essa dor sozinha e você quer fingir que não doeu. Se você vive seu luto, se você vive sua dor, se as pessoas sabem que você está sofrendo, você não está criando aquela capa de que eu sou a Mulher Maravilha, não aconteceu nada. Se você cria essa capa, é quando o vitiligo aparece. Por quê? Se você não está olhando para resolver, ele vem para te ajudar. Quando você, por exemplo, você está falando disso tranquilamente, eu posso te assegurar, pela experiência que eu tenho hoje em dia, que a cada 100 mulheres, uma ia conseguir me contar isso do jeito que você me contou. Ela ia começar a chorar, elas iam engasgar. Por quê? Porque ainda ia carregar o sofrimento. Para você, não. Tipo, para você foi algo que aconteceu, mas passou. Só que toda vez que a gente fica presa, vivendo o que aconteceu lá no passado, porque a gente não colocou para fora na hora que precisava colocar, o vitiligo aparece. Pois é. A Marilene colocou aqui, ó. Eu sei que é importante tratar a mente, mas e se mesmo assim o vitiligo continuar aumentando? Porque depende do tipo de vitiligo e, sobretudo, o vitiligo universal, porque existem vários tipos de vitiligo. Marilene, para os médicos, eles dizem que tem vários tipos de vitiligo. Eu, particularmente, hoje, à medida que eu tenho estudado, para mim, vitiligo é uma coisa só. A grande questão é onde ele aparece tem a ver com o tipo de trauma que você vivencia. Quando é o vitiligo universal, significa o quê? Que a pessoa está passando por tantas questões e não quer olhar para elas que o corpo todo está sentindo. Porque quanto mais você negar, mais vai crescer. Agora eu vou te dizer, isso você encontra na literatura médica? Não. Isso é algo que eu tenho visto e que eu tenho pensado à medida que eu estou estudando. Porque eu já vi casos de pessoas que tinha, por exemplo, o que eles chamam de vitiligo acrofacial, que tem nos olhos e nas mãos. Aí, depois da pandemia, tomou o corpo todo. Era um tipo de vitiligo e depois virou outro? Não dá, entendeu? Mas, assim, isso é uma opinião que é minha. Eu não posso dizer, ó, é isso. Mas eu acredito nisso. É o que eu acho que faz sentido. Porque simplesmente os médicos não sabem a causa. E se a gente começar a entender que, a depender de onde o vitiligo acontece, vai ter relação... Ó, só para vocês terem ideia, eu atendi uma cliente que as manchas dela começaram nos olhos, nas mãos e na genitália. Aí eu perguntei para ela o que é que tinha acontecido na época. E ela me disse, Anne, foi logo depois que eu separei. Eu descobri que meu marido estava me traindo. Então ela viu o que ela não queria ver, certo? Meu marido estava me traindo. Então, então, eu fiquei em dúvida, separo ou não separo. A gente usa a mão para quê, gente? Para segurar, para soltar. Então, ela ficou em dúvida, só que ela também estava com vergonha, com culpa, com dor pela traição. Aí apareceu mais aonde? Na genitália, que era o ponto de quê? De contato dela, porque era um relacionamento amoroso. Mas quando eu descobri, me disseram que o primeiro sinal de vitiligo é nas partes íntimas, onde é mais escondido.
Não necessariamente, não é para todo mundo que é assim. É isso? Depende da pessoa. E muitas vezes, quando aparece nas partes íntimas, muitas vezes é pela questão, por exemplo, de situações em que a pessoa tem. Não é vergonha, mas é como se fosse. Sabe aqueles. Pronto, sabe aquelas famílias que têm tabu de sexualidade? Que não fala disso, que é um segredo? Às vezes acontece em famílias assim, mas não é na maioria. Mas aí não... Como é? Porque isso aí comigo, né? Que eu nunca tive vergonha, não. Lá em casa é todo mundo assim. Minhas tias, a gente sempre trocou de roupa uma na frente da outra, então a gente não tinha essas vergonhas. Então, para mim, foi tanto que quando eu fui fazer a biópsia, a Januário, se você pesquisar, aqui é uma maternidade escola. Aí eu estou lá com meus 17 anos, mais ou menos, na parte de fazer um preventivo, para fazer a biópsia. Aí levei, tirar a pelezinha e tudo, levei anestesia. Só que tiraram só da pele branca, só na vertical. Aí a médica chegou e disse: não, tem que ter a horizontal também, pegar a pele normal e a cor branquinha. Aí lá fui de novo, aí comecei a rir, né? Aí uma enfermeira gordinha disse: se você ficar rindo, tem vergonha não? Porque realmente os médicos bem novinhos, estudantes, mulher, vou ter vergonha para quê? Não estou estudando, não é para isso? Se fosse eu, cobria minha cara, não sei o que, morrendo de vergonha. Eu disse, não, tô de boa, pode ficar à vontade aí. E aí isso é bom. Então, muito provavelmente, não. Aí lembra que eu falei que quando a gente olha as questões, que aí pode ser uma vergonha que não é sua, mas pode ser representando alguém de sua família. Sabe? Como se fosse algo que passou de uma geração para outra e você só está manifestando. Pode ser também. Mas isso daí só a gente investigando para ver. Mas assim, o importante é que o fato de você não se importar, o fato de para você ter tranquilo, isso fez o quê? Você conseguir fazer o que importava, que era aproveitar a sua vida, viver, casar, ter seu filho. Está vivendo, independente do vitiligo. E aqui a Madeleine até colocou, eu passei por vários traumas, principalmente num casamento tóxico por muitos anos. A perda de mãe e pai para o câncer. E aí já me mostra, inclusive, um padrão, né? De quando a gente vê a família toda se perdendo para o câncer. E um padrão de quem fica preso em dor. Então, mais um motivo para você cuidar da sua mente é você não repetir o mesmo padrão. De aproveitar que você está tendo a oportunidade de conhecer esse novo olhar e começar a se cuidar. Cuidar da sua mente para quê? Para que você possa viver, para que você possa ser feliz, para que você possa se casar de novo se quiser, trabalhar, fazer o que você quiser. A gente precisa entender que quem tem vitiligo não tem limitação da vida, não, gente. A gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente tenha coragem para fazer. Então, só que impede a gente fazer o que a gente quer somos nós mesmos. E se você está disposta a dar novos passos nessa jornada, conte comigo, porque é isso que eu estou fazendo aqui, é isso que a Cristina trouxe o depoimento dela também, mostrando a importância de ela estar vivendo, ela não está se incomodando com a opinião dos outros. Porque senão, por exemplo, só o seu filho, por exemplo, podia estar hoje se querer sair por conta disso. Porque essas questões de inconscientemente era uma criança que não entendia, mas as marcas ficam nas memórias, gente. Então, se ela, por exemplo, fica com a vergonha de mostrar para a família, tipo, de mostrar na rua o filho dela por conta do pezinho torto, simplesmente sabe o que acontece? Essa marca fica na criança. Só que ela falou, não, é meu filho, vai ficar aqui mesmo, quem quiser que olhe. Então, assim, isso mostra independência emocional. Não está fazendo Alguém tem alguma dúvida? A Cristina quer deixar mais alguma mensagem para inspirar essas outras católicas que estão aqui no Instagram com a sua história? O que é que você tem para dizer para elas?
O que eu tenho a dizer é ter fé em Deus e pegar com Deus e tudo passa. Que isso aí, as marcas que ficam, é uma lição. Você conta a cicatriz, né? A cicatriz que eu digo, que fica na alma, no corpo, você vai contar aquela pessoa, olha, eu passei por isso, eu vivi isso. Então, você vai dar o seu testemunho. Se parou ali, é porque você conseguiu superar aquele trauma. Sim. E aqui, ó, tá vendo? É mostrando que a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai crescendo. E aqui a Marilene colocou. Desde que te conheci aqui nas redes sociais, eu estou tendo outro olhar em relação a mim e o vitiligo. E aí eu te garanto que você avançando nesse olhar, o que vai acontecer? As manchas vão parar. Aproveito e já te pergunto: as suas manchas estavam crescendo? Você percebeu se elas estão crescendo mais rápido ou mais lento? Porque à medida que a gente vai conversando, gente, à medida que a gente vai se mostrando, à medida que a gente vai se desafiando, o vitiligo vai desacelerando. E aí já te desafio a tirar fotos. Não precisa nem publicar. Tira para acompanhar. É daqui a um ano olhar e falar, poxa, porque muitas vezes a gente nem percebe que está mudando. Verdade. Né? Às vezes a gente só percebe, por exemplo, quando mudou muito. Às vezes eu vejo uma mancha e falo, a mancha não era assim, não. Aí, quando vou procurar uma foto, nem sempre tenho. Então é bom registrar, porque aí vocês vão vendo a evolução de fato. Está crescendo, se está diminuindo, para quê? Para ficar atenta. Aqui, ó, deu uma parada. Por que deu uma parada? Porque você começou a falar. A Marilene, por exemplo, eu lembro que eu fiz um desafio com ela que ela não saía nem de casa de short, nem em casa usava short. Eu falei, bora começa indo dentro de casa, solta o portão de casa. A última vez que você me falou, você já estava saindo. Não ia para longe, mas já saía. Foi para a praia, começou a fazer unha, começou a ver que a vida está acontecendo e que ter vitiligo não te impede. E assim, decidiu uma parada. Aqui, ó, a Marilene falou que tá tirando. Decidiu uma parada. Daqui a 6... A gente não vai diminuir as manchas, gente, da noite para o dia. Mas o bora olhar daqui a um mês, daqui a 3 meses, porque quem está fazendo algum tratamento até acelera mais rápido, porque tem um tratamento que está estimulando também. Mas se a gente está tratando só a mente, e aí a gente precisa tratar a mente quando vocês, por exemplo, estão assistindo só o conteúdo gratuito, quando só me vê algumas vezes, você não está tratando massivamente. Mas quando você está tratando massivamente, você vai ter resultados cada vez mais rápidos. É quando você está, por exemplo, eu tenho uma aluna que na semana, às vezes eu faço 2 aulas e faço 2 lives, ela está nos 4 encontros. Uma pessoa assim vai ter muito mais resultado do que uma pessoa, por exemplo, que vê um vídeo uma vez no Instagram. Mas eu sei que esse vídeo tem o poder de começar a fazer movimento. Porque aqui, ó, você já botou que tá saindo mais. Lembra que eu falei? O que é que o vitiligo, o que é que atrapalha essa questão do vitiligo? Não sair. Você começou a sair, a pele fala, poxa, mudou alguma coisa. Então a mente vai começar a entender que não precisa mandar mais sinais para o vitiligo crescer para você se esconder. Porque agora ele está crescendo e você não está se escondendo mais. Então ele vai crescer mais para quê? A Luciene botou. É verdade que o vitiligo ataca a audição e a visão? Luciene, tem alguns estudos que falam sobre isso, mas é numa proporção muito pequena e que se refere até à questão do fato de ser autoimune. Então, dizem que algumas outras doenças autoimunes estão associadas. Então, a gente percebe muitas vezes, quem tem vitiligo também tem tendência a ter problemas de tireoide. E aí, tem alguns estudos falando de audição e visão, mas é numa proporção muito pequena. Então, tem sim a chance, mas é muito pequena. Agora, muitas vezes acontece, principalmente de visão,
a depender do tratamento que você faça, porque tem alguns tratamentos que o efeito colateral da medicação utilizada é exatamente o depósito no fundo do olho. É tanto que a cada 6 meses você tem que repetir o exame para saber se pode continuar com o tratamento ou não. Aí tem essas duas situações. Aí, Marilene, eu me desafio todos os dias. É isso. E principalmente que quem tem vitiligo e estava escondida, a gente não estava se desafiando. Então, agora que a gente descobriu que a gente precisa se mostrar, tem que se desafiar mesmo. Assim como eu estou aqui, vão para a vida, porque a gente merece ser feliz e se mostrar. Minhas gatonas, foi uma honra estar aqui com vocês. Adorei o papo. Adorei estar aqui, vendo vocês avançando, evoluindo. Tá conhecendo a Cristina mais de perto e ouvindo mais sobre a história dela, que é inspiradora para todas nós, mostrando que o poder que a gente tem, e muitas vezes a gente não utiliza a nosso favor. Então, assim, é hora de a gente começar a entender o quão forte e o quão potente nós somos, tá? Uma ótima noite para vocês. Foi muito bom estar com vocês. E até mais. Beijo. Tchau. Beijo.